Fala pessoal, tudo bem? Hoje, nosso segundo episódio do videocast Utopia 2222. Esse nome ainda tá complicado para falar numa boa, né? No episódio passado, a gente falou sobre utopia, para explicar um pouco, né, sobre o nome do canal, e hoje a gente vai falar sobre economia criativa. Eu sou o Leonardo Cássio, aqui comigo a Thaís Polimene. E antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. É isso? É isso, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês viram no último episódio, a gente tem vários quadros e a gente começa com um tema central, que é a economia criativa. Eu acho que, assim, antes de falar sobre o que é economia criativa, uma coisa que eu gosto sempre de falar é o que é economia, né? Bom, né? Porque quando a gente fala em economia criativa, sei lá, talvez tenha pessoas que pensem que é economizar criativamente, e não é. Então, o que é economia? De acordo com o dicionário, sei lá, de acordo Oxford. com uma coisa aí, uma definição assim básica da economia é a produção, distribuição e consumo de bens ou serviços. Então, economia é isso. E aí vem a criatividade, que aí, criatividade é algo muito subjetivo, né? É muito difícil a gente conseguir definir o que é criatividade. Mas eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que é verdade, e eu devia ter trazido o livro, né? Porque hoje eu estou aqui, ó, com Escritora. várias pesquisas, vários materiais de pesquisa, mas não trouxe o livro. Mas é A Paixão Segundo GH, que a Clarice fala que criar não é imaginação, é correr o risco de se ter a realidade. Então, criatividade não é só a gente imaginar, é a gente também produzir, né? E aí, aliando, então, a economia com a criatividade, a gente pode falar também dos setores da economia criativa, né? Que tem o setor primário, secundário e terciário. Só relembrando as aulas aí de estudos sociais, eu nem sei se existe Né, mais, também. mas antigamente eram estudos sociais, né? Estudos Que era do sociais. primário, assim. O setor primário é extrativismo, né? Então, é agricultura, pecuária. O setor secundário é a indústria, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. E setor terciário é serviço e comércio. E a economia criativa, surpreendentemente, está em todos os setores. Porque a gente tem 4 áreas dentro da economia criativa, que é cultura, né, que é o mais conhecido, mídias, consumo e tecnologia. E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre cada uma das áreas, né? Mas eu acho que, assim, o geral que eu queria falar de economia criativa era isso. Legal. Antes de falar das áreas, acho que tem uma coisa que é interessante, só dar um panorama histórico resumido sobre economia criativa, né? Ótimo. Bom, primeiro que economia criativa, assim como economia ou criatividade, é um termo que tem um monte de definições e interpretações. A gente usa uma muito sucinta, porque ela é bem didática, que é a economia criativa são atividades de cunho intelectual geradoras de renda. Assim. É uma definição simples. Tem gente que tem definições maiores, diferentes, mas basicamente é isso. Então, é o trabalho cujo capital intelectual É a ele gera, criatividade. que a criatividade ele acaba servindo como geração de renda para a pessoa, o grupo que está em questão usando o intelecto, a criatividade. No entanto, não é só isso, né? Isso é uma premissa básica. Para que você conceitue economia criativa, você tem algumas premissas que variam também de entidade para entidade, país para país, a gente fala sobre isso, mas assim, é uma geração de renda que leva em conta, tem gente que gosta da palavra cadeia, a gente prefere falar rede criativa, que é justamente isso, né? Bom, quando uma roupa chega no consumidor final, em você que está comprando, qual que foi o caminho lá desde o início? Então a ideia é que todo mundo se beneficie, né? Não tenha trabalho análogo à escravidão, que a gente falou no outro episódio, que é trabalho escravo. Ou seja, todo mundo ganhe decentemente por aquilo e que haja um fortalecimento de toda a rede aí para as áreas que a Thaís acabou de comentar. Você tem uma questão sobre pensar na sustentabilidade dos meios de produção também, do que estão inseridos, e aí sustentabilidade dentro dos 3 eixos, né? Econômico, social e ambiental, que a gente pode explicar isso uma outra hora, mas não é só sobre meio ambiente, né?
Você tem essas 3 divisões, meio ambiente, social e econômico. Que hoje em dia meio que se transformou em ESG, né? E quem falou sobre ESG? A gente. Onde tá aqui no canal? Procura aí uma Eu não websérie. lembro se tá, viu? Não tá ainda. Mas Falhei, a gente mas vai estar já já. A gente teve um curto-circuito, que é uma atividade do Profissões de Economia Criativa, que o tema foi ESG. Tem 2 transmissões, né? Tem 2 transmissões e nessa Vamos aí. semana ou na próxima, que você está assistindo aqui, vai ter uma websérie sobre ESG, É essa aí que eu queria relacionada falar. à economia criativa. É isso. Enfim, temos agora esse dia. Então, para você trabalhar com economia criativa, você tem que levar alguns preceitos em conta, né? Mas o que é importante a gente saber é como é que surgiu o termo, né? A primeira vez que ele foi cunhado foi em 1994, que eu acho que a maioria não estava nem nascido ainda, quem está assistindo aqui. Lá na Austrália, foi um documento que redigido na época pelo grupo que trabalhava com o primeiro-ministro, o Paul Keating, acho que é Paul Keating o nome dele, chamado Creative the Nation, que aí ele começou a falar sobre essas questões de uma nação criativa, dos setores que são criativos e tal. Aí teve um espertinho que aperfeiçoou isso 3 anos depois, ou 4, que foi o Tony Blair, que era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Do Reino Unido. Uhum. Exatamente, do Reino Unido. E lá eles também fizeram um estudo visando como é que o Reino Unido iria crescer nos anos seguintes àquela data. E aí esse documento mapeou os 13 setores, ó, 13 desde sempre é um número muito importante. Mapeou os 13 setores e esses setores tinham em comum justamente a questão de serem setores cujas atividades primordiais eram ligadas à criatividade e ao capital intelectual. E ali, acho que o documento, a nomenclatura que eles usavam era indústrias criativas, tinha alguma coisa nesse sentido. Desde então começou a sair, né, uma literatura mais farta sobre economia criativa. Inclusive tem um livro que a gente leu do John... Aí, ó, tá vendo? A gente preparado, ó. Do John Hawkins. Mostra aí pra vocês. Inclusive, obrigado aqui, quem tá hoje aqui, não é Caio conosco, é Matheus, que são 2 pessoas. Matheus ao quadrado. Matheus ao quadrado. E o John Hawkins foi um dos pesquisadores que tem um trabalho assim, interessante sobre economia criativa, até chegar no Brasil. O Brasil, na época do governo da Dilma, lançou um plano do setor estratégico de economia criativa vinculado ao antigo Ministério da Cultura, que voltou agora, que era um plano de crescimento dos anos de 2011 a 2014. Então, eles faziam um documento bem extenso, fazendo um mapeamento, eles fizeram a pactuação do que seria o termo economia criativa no sentido brasileiro e quais são as áreas estratégicas, porque existe um mapeamento e ele é variado. O clássico são 13 áreas de atividade divididas nas 4 áreas principais que a Thaís comentou: cultura, mídias, consumo e tecnologia, mas é variado, existe discrepância entre quem conceitua esse tipo de coisa. Mas o que é importante, a economia criativa, ela surge como um plano de nação. Assim, aí, o objetivo é assim, surgiu como um plano de nação, primeiro lá na Austrália, depois no Reino Unido, pode ter até acontecido antes, sem ter tido esse nome, né, um desenho em algum outro local, mas ele surge como um plano de nação. Por isso que quando a gente vai recorrer à pesquisa, é sempre coisas, a gente brinca aí atrás assim, acadêmica, né? Tudo coisa acadêmica ou superlativa gigante, a indústria de Hollywood, a indústria do design europeu e gastronomia francesa e moda italiana. Mas, na verdade, a ideia é trabalhar com as coisas locais, em menor escala. Isso já existe, difundido, principalmente no Brasil, mas não de uma maneira que chegue às pessoas justamente essas experiências menores. Na verdade, chega, mas ainda de uma maneira muito fragmentada. E a gente gosta de falar isso justamente para trazer para o público jovem de uma maneira mais mastigadinha, né? A gente tem no Brasil a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que publica, acho que de 2 em 2 anos,
estudo Eu sobre acho que é. economia criativa já há bastante tempo, é um material muito legal, mas é interessante muito para quem pesquisa, trabalha com isso e tal. E aí é legal você destrinchar ali algumas coisas para poder entender. O Sebrae tem algum trabalho também com economia criativa, que é bacana, mas por isso que a gente tem a websérie aqui no canal, a gente quer assim, olha, quais são as profissões? Uma coisa muito mais simples e direta, Concreta, né? concreta, Para não ficar só Hollywood, aquelas coisas gigantes. e só nessas coisas meio etéreas, assim, sabe? Que a gente não consegue visualizar. Porque quando a gente fala em números, que a gente vai falar aqui um pouquinho, quando a gente fala em bilhões, cara, a gente não consegue nem imaginar, né? Não mesmo. Quanto é isso. Então, a gente quer mostrar a economia criativa no dia a dia. Então, um jeito que a gente encontrou foi falar sobre profissões para quem está escolhendo o curso da faculdade, ou para quem quer mudar de trabalho, ou para quem quer ingressar mesmo, né, no mercado de trabalho. Então, é algo que a gente quer mostrar para os jovens, porque a gente também percebeu que existe uma falta de formação na área da economia criativa. Então, a gente está incentivando aí os jovens a entrarem nessa área. E essas áreas, né, que o Léo comentou, que são essas divididas em... Na verdade, assim, são sub-áreas e áreas, né? Isso, exato. Então, tem a área de cultura, que é a mais conhecida, né? Então, quando a gente fala em economia criativa, as pessoas já pensam artista. e que tem 4 sub-áreas, que é o patrimônio e artes, música, artes cênicas e expressões culturais. Aí depois tem a área de mídias, que é o audiovisual. Então, aqui, ó, estamos na economia criativa, gravando esse videocast. E a área editorial. Na área de consumo tem arquitetura, moda e publicidade. E a área de tecnologia tem pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia e tecnologia da informação e comunicação. Então, essas áreas... Eu não sei se faltou alguma. Não, isso das mesmo, áreas né? Então, quando a gente fala que a economia criativa está nos 3 setores da economia, muito se deve também à área de tecnologia. Porque é essa área de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, que vai auxiliar, por exemplo, a construção civil, a agricultura, né? E por que a área de tecnologia está em economia criativa? Precisa de criatividade? Precisa, porque a gente até comenta, né, que a ciência, para o cientista conseguir descobrir alguma coisa, ele primeiro precisa imaginar. Foi o Freud? Não, foi o Freud, foi o Einstein. É todo alemão. Tá O Einstein falou isso, né, que primeiro ele precisava imaginar para depois conseguir descobrir aquelas teorias. Então, a imaginação concreta é a criatividade, né? Então, eles conseguem criar toda essa tecnologia. E tem uma coisa que é legal, é assim, essa divisão, essas divisões que a gente comentou, de novo, elas não são unificadas, depende muito de... Só que dentro de cada coisa, vamos pensar que a gente citou aqui um exemplo de... Thais falou consumo, publicidade. Aí quando fala publicidade, as pessoas pensam no quê? Agência, propaganda de televisão, só que tem uma série de outras profissões que fazem parte disso. Quando fala moda, você pensa muito no estilista, mas tanto de profissões. Tem profissões que não são nem regulamentadas no Ministério do Trabalho e tal, e algumas que sequer, assim, são tidas como profissão, de fato, né? Estão se criando. Então é uma coisa legal porque não tem uma coisa exata ali, uma tabelinha. As coisas vão se modificando até por conta da tecnologia, né? Que a gente tem profissão que surgiu com a tecnologia, coisa super recente, 10, 12 anos, enfim. Tem coisa que morreu com a tecnologia, né? Antes mesmo de a maioria ter nascido aí. Então, se altera muito. Inclusive, temos uma websérie com profissionais de moda, só de moda. E é uma galera que a gente não imagina. Então, tem, por exemplo, na de ESG, tem uma pessoa que pesquisa corantes naturais.
Então, imagina que legal, tá super aliado ao meio ambiente, né? Ou ao E do ESG, assim. E a criatividade, porque tá associado à moda. Isso é uma outra coisa. A Tá citou sobre a tecnologia. A gente está passando por isso. O pessoal das artes cênicas, especialmente do teatro, a gente tem pesquisado quem pesquisa tecnologias para poder trabalhar no teatro. Então, desde projeções mapeadas, enfim, coisas que você pode modificar o modo, né? Que a discussão se é teatro não é outra, que eu também não sei fazer isso, mas para o entretenimento, né? Então, tem Nossa, muita falando coisa. nisso, eu lembrei do... Não sei se você ouviu o podcast, aliás, ó, estamos divulgando aqui, do Facundo Guerra, o Divã de CNPJ. Sim, Eu sempre erro, é Divã de CNPJ, divã de né? CNPJ. Não é CNPJ no Divã, eu Não, sempre me divã confundo, de CNPJ. Você ouviu com o Mauro Souza, o filho do Maurício de Souza? Ainda não, tá na lista. Galera, é muito bom, porque eles falam de um assunto que ele também falou com um cara lá do terror. O do Abaddon, eu não lembro o nome do rapaz, mas é uma experiência que chama de terror chamada Abaddon. E eles falam sobre teatro imersivo. E o Facundo fala do Teatro da Vertigem, que eu não consegui ver. Na época eu não era do teatro. Mas eu lembro que eu estava começando assim no teatro e falavam do Teatro da Vertigem, porque eles faziam teatro no Rio Tietê. Eles tinham um barco e a galera entrava lá no rio e... Não entrava no rio, né? Entrava no barco. Entrava no rio, mas eu caía na água. Mas teve um ator que caiu. Eita, deve ter saído derretido, coitado. Nossa. E... Então, eu lembrei disso porque eles comentam sobre essa coisa de fazer um teatro de uma forma diferente, usar a tecnologia, usar o metaverso, sabe? Loucuras. Teatro. E o Mauro Souza fala que a Maurício de Souza Produções, eles pensam em fazer isso, mas como tem muita coisa para fazer, eles, né, vão aos poucos, assim. Legal. Eu me lembro, até nesse programa sobre o terror aí do episódio do Facundo Guerra, eu acho que eles citam um negócio que eu vi muito por cima, mas eu sei que tem em Nova York, chamado Sleep No More. Né? Eu não sei se ele é de terror ou não, mas é uma experiência imersiva meio suspeito, com artes cênicas, exato, casarão e tal. E coisas mais simples, mas que são sofisticadas. Um espetáculo, eu não me lembro o nome, argentino, que era uma dança com água, luz e mapeamento, era uma coisa maravilhosa. Força Bruta? Eu não sei se era o Força Bruta, mas é uma referência. Se não for, é similar. Nossa, eu lembro quando eu vi Força Bruta, eu não estava esperando nada. Uma amiga me chamou para ir. Porque ela tinha convite e tal, eu fui, né? Porque eu sou dessas. Oi? Sem expectativas. Tá bom. E aí, gente, eu achei maravilhoso, porque é isso, tem água, e aí o cara sai correndo, e aí tem uma piscina em cima. Meu, é muito louco. Porque aí você pensa, um exemplo bobo. Não tem um teatro que é preparado para um espetáculo desse. Ele tem que ser adaptado para isso. Isso envolve uma série de profissionais que a gente não pensaria para o espetáculo de artes cênicas. Não sei se é um arquiteto, um projetista, alguém que vai ter que fazer isso, alguém que consiga trabalhar com água e eletricidade. Olha aí, o eletricista, como é que é importante para ninguém morrer lá tudo queimado, lá com choque elétrico. Não é queimado nesse caso, né? Mas enfim, com a carga elétrica lá misturada com água que dá tudo errado. Tem uma série de coisas que às vezes a gente precisa... Isso que eu acho que é legal de economia criativa, é fugir do padrão. Né? Pra você sair ali fora da caixinha. Pensar fora da caixa. Vamos usar os clichêzinhos todos aí. Mas são coisas que você consegue... Aliás, é uma coisa que a gente procura, né? Porque não é fácil encontrar profissionais que não façam o tradicional. Exato. E tem coisas que realmente a gente não imagina. Por exemplo, na terceira temporada da websérie de profissões, que foi dedicada aos empreendedores, tem um parceiro, não dá para dizer que é parceiro, que é o Carlos Cândido, que ele trabalha com drones. Ele monta drone, dá curso de como montar drone, dos menores, dos maiores, enfim, tem um drone. Aí você imagina drone para uma série de coisas. Você já viu, por exemplo, no show, cobertura de show, sei lá, fazendo imagem e tal.
Mas tem uma série de coisas que você pode utilizar. Bom, audiovisual tá por aí, né? O programa aí Brasil visto de cima, sei lá o que visto de Uhum. cima, que se ainda é com helicóptero já dá Nossa. para economizar um pouco. Mas é, eu acho que foi ele que comentou isso, que se não foi também tem uma coisa sobre ele, mas era uma coisa relacionada à dengue, era Sim, ele. Foi foi ele. ele, né? Aham. Ele fez uma parceria com a Prefeitura de São Isso, Paulo para identificar. descobrir focos de dengue na cidade de São Paulo com drones. Olha só, que interessante. Então é uma coisa diferente. E aí, além da aplicação de imagens por si só, de captação de imagens, você pode trabalhar com mapeamento de superfície, você pode usar o drone como elemento cênico numa peça. Que ele, mapeamento de superfície, o Carlos fez também Verdade. para O Carlos faz mapear, tudo, tá tá vendo? vendo? Mapear esculturas na cidade de São Paulo. E aí, com esse mapeamento, ele transforma em um projeto de impressora 3D, imprime aquilo em uma escala menor, para que pessoas com deficiência visual consigam. Entender o tamanho do real do. Não o tamanho, né? Mas entender a forma da escultura. Isso, não Mas é. aí o tamanho é porque ele faz uma escala Isso. com um bonequinho, assim, para ver qual é a dimensão daquela escultura comparada ao bonequinho, né? Exato. E assim, o drone, eu não sei como tá isso, porque eu não pesquiso, mas você tem vários tipos de uso, e alguns usos você precisa ter uma autorização de piloto. Você não pode simplesmente subir um drone por Nossa, aí e é tal, verdade. dependendo. Aí eu não sei se é pelo tipo de drone, Deve pelo ser, tipo de né? Deve serviço, ser. porque tem drone que é, por exemplo, arma bélica, né? Não sei se o Uhum. Brasil se utiliza, mas enfim, existe. Infelizmente, né? Porque, como Infelizmente. tudo, as pessoas colocam uma Mas pólvora. ele fez uma corrida de drone A primeira foi no. na Galeria do Isso. Rock, Aham. que é uma coisa de entretenimento, super legal, é diferente. Então, você tem vários usos. Então, piloto de drone é uma profissão, não é? Da economia criativa. Que surgiu há pouco Há tempo. pouco tempo. E, gente, é difícil, viu, pilotar um drone. Quando a gente Direito. fez a. Direito, quando a gente fez a entrevista com ele, eu tentei lá. Lógico, né? Foi a primeira vez que eu pilotei. Nossa, dá uma insegurança, sabe? Porque o negócio É pode. estranho. Pode machucar, pode cair. Pode cair em Pode cima fazer de um monte de alguém. coisa. Mas tem coisa. Tem uma profissão que eu não me lembro o nome. Também é bom que eu não lembro o nome, porque quando sair uma websérie com essa profissão, todo mundo vai saber o nome. Mas é que eu achei uma das coisas mais curiosas que eu já vi, né? A Thaís comentou aqui que uma das divisões da área de cultura é patrimônio, expressões E arte. culturais e arte, vinculada a museus, enfim. Uhum. E existe uma profissão, porque assim, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que assim, quando alguém desenha a forma de um dinossauro, não é tipo um desenho que tirou da cabeça, eu acho que era assim. É um profissional que ele é um design, um ilustrador, não sei, uma pessoa que desenha muito bem, Uhum. mas que também tem formação. Eu não sei se precisa ter uma formação de fato acadêmica, mas tem que ter um conhecimento muito grande de paleontologia. Então, você tem que misturar um conhecimento de pesquisa científica com uma profissão de ilustração tal, para conseguir, a partir de um fóssil, desenhar como seria aquele dinossauro. Uau. E tem, assim, pelo que eu me lembro, que eu vi na entrevista, tem tipo umas 2, 3 pessoas que fazem isso no Brasil. Ah, tem no Brasil? Tem. Olha, tem no Brasil, meninas. Não sei se eu estou enganado com relação à quantidade, pode ser mais, pode ser menos, mas é uma Eu ia coisa muito perguntar se tinha no específica. Brasil mesmo. Uma eu tenho certeza, porque partiu da entrevista, era um rapaz, mas eu não me recordo o nome. Aí depois, porque vai ser convidado. Mas é Olha, meu muito afilhado ama diferente. dinossauro. Já vou incentivá-lo. Existe uma pessoa que desenha com base nisso. Então, olha, é muito diferente, assim. Não sei nem se tem nome, às vezes é um ilustrador É, barra nem sei. paleontólogo, sei lá. Então, essas coisas que são divertidas, assim, de trabalhar com economia criativa, conhecer esse tipo de. Super. A gente tem conhecido muita coisa diferente por causa desse trabalho que a gente faz, né? Mas é. E também, às vezes, a gente conhece, mas conhece justamente o trivial, assim. Quando fala fotógrafo, não tem um fotógrafo. Tem fotógrafo que faz casamento e aniversário e
tem um fotógrafo da National Geographic que vai lá pegar a aurora boreal e sei lá mais o quê. Tem o fotojornalista que a gente entrevistou, o Jorge Araújo, que foi fotojornalista da Folha, que, aliás, você viu que poderia estar no Você Viu Isso? Você viu a foto da Folha? Não. Ah, vi. Aquela com o presidente, um vidro e o... É, que deu nossa, deu o repercussão. que falar, Eu acho que você tem que galera. falar, acho que você tem que falar isso aí. Agora? Você viu isso? No Você Viu Isso? É, já. Não, mas é que Você Viu Isso já tem duas Já coisas. tem duas coisas, Vou então falar agora. aqui. Bom, uma fotojornalista da Folha fez uma foto em dupla exposição, parece que é o nome da técnica, que ela tirou uma foto, aí não rodou o filme, porque ela usa, né, provavelmente uma máquina de filme. Meu Deus. Porque ela que falou da isso, hora. não rodei o filme. Então, não sei se na máquina digital dá para fazer isso. E aí tirou uma outra foto do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, essa janela que ela tinha tirado a foto da primeira vez, tinha tipo um tiro, tava Tava meio quebrada. estilhaçado. E ela encaixou isso no coração do Lula. E aí todo mundo falou, que absurdo, não sei o que, né? Porque, assim, é bem chocante quando a gente vê pela primeira vez aquela foto. Dá a impressão que Tentaram o Lula está alvejar sendo ele. alvo. E aí ela explicou que, na verdade, a gente pode pensar que o Lula tá blindado, tal, não sei o quê. Mas aí eu vi um comentário do Jorge Araújo falando que, isso não é fotojornalismo. Porque fotojornalismo é você mostrar sem nenhuma Montagem, traquinagem. sem nenhuma outra técnica além do que tá acontecendo naquela hora. Eu achei show. Então, isso é interessante. Você conceituar, que a gente estava falando sobre esse tempo, pôr ali o que é o que não é, né? Assim, isso às vezes é meio conversa vazia, mas para muita coisa é importante, né? Muito, gente. E- Para fotojornalismo é essencial, né? Porque você vai colocar uma montagem para ilustrar algo que realmente aconteceu. E aquilo não tinha acontecido, né? Pois é, então... E continuando no exemplo, você acabou de dar um, né? Assim, quem fotografa ainda com filme, assim, são raríssimas pessoas. Uma coisa retrô. Então, teve... Oi. Não, eu queria falar que tá voltando, mas na verdade o que tá voltando é a Cybershot, né? A Cybershot, mas ainda que volte, ou fica ali como TLP, a maioria não vai operar. É câmera digital. Muito Teve difícil. gente que nunca viu. A gente ainda pegou na faculdade, nós fizemos publicidade, a gente teve um semestre. Sim, A gente ainda revelou foto, viu? Mas da noite pro dia acabou. foi, da noite pro dia. Da noite pro dia. Acho que a gente foi a última turma. Foi a fazer. última e era assim, um filme, um papel, sei lá, custava R$30, da noite pro dia era 150 para poder comprar as coisas, ficou inviável. Enfim, coisas da tecnologia. Aí você tem fotógrafo de moda, tem fotógrafo que faz só objeto, casa, enfim, é muito diferente, né? Assim como você tem artistas plásticos, cada um tem um tipo de linha, de pintura, Nossa. tal, diferente. Uhum. Então, são várias coisas. A gente não, se a gente for traçar ali, cada profissão você quebra em umas 20 coisas e por aí vai. É infinito. Não vou dizer que é infinito, né? Mas tem aí, é ó. extenso. Esse projeto vai ter vida longa, porque é profissão que não vivo. acaba. Eu queria comentar sobre Firjan, que o Léo falou. Eu peguei um estudo, eu não sei se você tem um estudo mais atual. Não li inteiro, mas tem. Eu peguei um de 2017 para ter uma ideia, porque eles tinham mostrado dados bem legais, assim, sabe, de comparação. Então, a Firjan mostrou que em 2017 o Brasil movimentou no segmento criativo 171 bilhões e meio de reais, que representa 2,61% do PIB nacional. E aí, por que eu dei esse dado do PIB? Porque uma coisa que a gente gosta de comparar, assim, foi meio que natural, mas porque eu acho que é mais fácil da gente visualizar. O setor automotivo, né, que o pessoal fala, porque, né, não pode fechar a fábrica e tal, porque dá emprego, não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, o setor automotivo movimentou 2,2% do PIB nacional
em 2017, contra 2,61% do PIB nacional pelo segmento criativo. Então, o segmento criativo movimentou mais do que o setor automotivo. Então, sim, né, é uma coisa para a gente começar a refletir por que o governo e a sociedade não dão tanta importância, sabe, para a economia criativa e coloca a indústria sempre como não, vai fechar, vamos injetar grana. Aí, quando vai injetar grana na área cultural, não pode, porque artista vai mamar na teta do governo. Então, vamos pensar. Aí tem um outro dado de 2018, de quanto movimentou o carnaval no Rio de Janeiro. Chegando o carnaval aí, agora, esse ano, em 2018, movimentou 3,02 bilhões de reais o carnaval. E tem um evento lá que chama Game XP, que é sobre games, que movimentou 53,9 milhões de reais. Então, gente, é tudo... Por isso que a gente comentou desse negócio que fica muito etéreo, porque são cifras muito altas mesmo, né? E aí, teve um relatório da Unesco sobre o período da Covid, que durante os 6 meses que o mundo inteiro ficou confinado, a Unesco calcula... Deveria, né, ter ficado. A Unesco calcula que na área musical houve uma perda de cerca de 10 bilhões de dólares. Só na área musical, gente, em 6 meses. Perda, assim, em patrocínio, apoio, sabe? Então, são esses dados aqui que eu queria falar para vocês. Isso eu acho que é importante também. Eu quero comentar 2 coisas sobre isso, que, enfim, são importantes para as pessoas saberem, pensarem. A gente está falando de, né, um setor estratégico. A ideia é a coisa acontecer como setor estratégico de crescimento, assim como você tem o agro, o setor automotivo, o setor naval, construção civil, saúde, você tem a economia criativa, que é um eixo que agrupa várias atividades dentro de um setor. Então, tem participação no PIB, enfim, crescimento econômico e várias discussões. E uma coisa que é interessante a gente pensar quando se fala que não tem incentivo é justamente assim. Por um lado, a gente precisa pensar numa lógica de indústria. Então, por mais que tenham dentro desses segmentos grupos que não gostem de misturar a questão da produção, aqui eu vou usar artística, que eu acho que é o que mais se aproxima do que eu quero dizer, numa lógica de ganho, de indústria, tal, que é deixar um pouquinho separado, mas não dá para dissociar de recurso financeiro, então pensar como indústria. Então, talvez a gente tenha exemplos até aqui próximos, assim, de países latino-americanos que têm algumas coisas para a área do cinema, música, que são muito pujantes. O Brasil, enfim, é um país extremamente diverso em todas as áreas da economia criativa, ciência, mesmo fragmentada, tem cientistas de ponta, pesquisa de ponta, tem várias coisas, mas falta mesmo uma lógica de pensar, não, vamos estrategicamente crescer esse setor, tanto que agora o Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, vai trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento Social, é isso? Eu acho que é, o BNDES, justamente com a área de economia criativa. Então, está trabalhando de uma maneira ajustada à economia, né? E o crescimento econômico. A Secretaria de Cultura de São Paulo já tinha mudado o nome para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e agora mudou de novo. E a Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Culturais. Isso, que é uma mudança também super importante. Porque não é só o ofício em si, mas é movimentar por meio de evento, feiras, né? Tem intercâmbio com os outros países, e isso, intercâmbio entre os estados, né? A gente tem muita coisa que assim, a gente está falando de diversos Brasis, então tem muita coisa que acontece. Então é uma lógica mercantil, capitalista, dinheiro e tal, e tem que se pensar como indústria. Por outro lado, a gente tem uma coisa que é fundamental a gente pensar também, tem certos tipos de coisa,
eu vou usar uma nomenclatura que eu conheço, eu não sei se ela é adequada para tudo, que a gente tem que trabalhar como, do ponto de vista financeiro, como fundo de perdido. Eu não gosto de usar perdido, que parece que você está perdendo. Parece. Mas, na verdade, é não ter retorno financeiro, porque o retorno financeiro, nesse caso, é o que não importa. E qual que é o retorno? Social. Social, institucional, patrimonial, histórico, tem uma série de coisas. Então, a manutenção dos povos indígenas, que a gente está acompanhando aí, a catástrofe que está acontecendo lá com os Yanomamis, é um tipo de coisa que tem que ser investido pelo poder público, para que a gente não esqueça a nossa história, as raízes e tal, e porque é uma reparação histórica, não tem conversa. Então, você não tem que investir dinheiro ali pensando em retorno financeiro direto. É uma questão que assim, tem que fazer. Né, do ponto de vista, você tem que fazer. E faz parte. Museus, a maioria não dá dinheiro, não tem bilhete, assim, bilhete. Isso é legal, porque quando a gente fala disso, a gente sempre pensa no artista, música e tal, mas, gente, museu, economia criativa, museu. Tem trocentos, e aqui ainda no Brasil a gente tem alguns dos principais do mundo, né? É por isso que eu acho que acaba sendo subjetivo esse retorno financeiro. Porque também porque o fundo perdido, né, é uma palavra, é um termo que não define. Não contempla corretamente. Por quê? Tá, beleza. O museu não vai dar um retorno financeiro. Pode não dar a curto prazo, só que uma criança que vai sempre ao museu, os pais levam toda semana, aquela criança pode se tornar algum artista, assim, indo para o caminho mais óbvio. Pode ser algum artista e aí dá um retorno financeiro para o país. Sabe? Uma escola escola pública não tem que dar lucro. Ela tem que cumprir a função social de educar. Mesma coisa, né, museus e, enfim, outros setores que a gente tem que manter teatro público aberto para as pessoas irem. Né? Tem pouco, cinema, enfim. Porque o meio de se ganhar dinheiro também é outro. Tem recolhimento de imposto e tal. Não é uma coisa de lógica privatista apenas. Então, a gente tem isso. Pensar como uma indústria, ver o que também faz sentido se pensar como indústria ou não. E aí tem uma terceira coisa que eu acho que é importante. A gente tem o que a gente chama de setores transversais, né, na economia criativa. Então, por exemplo, você tem um grande evento esportivo, né? Passou aí, enfim, isso é discutível também, porque aqui no Brasil foi um desastre. Legado olímpico e de Copas e tal. Mas você tem esses eventos grandes. Quando você tem um evento desse, você movimenta turismo. Quando você movimenta o turismo, dependendo do local, você tem todo o aparelho público cultural ou de economia criativa disponível para justamente se ter lucro, dar visibilidade e tal. Então, alguém que vá a uma cidade num período específico por causa de um evento que não seja cultural, pode se propiciar das coisas que tem lá culturalmente. Livraria, enfim, teatro, cinema, apresentações, shows, espetáculos, tudo, né? E o próprio turismo, que aí sim é o tempo inteiro em todos os lugares, que, a meu ver, você tem que trabalhar, né? Toda essa parte de economia criativa junto com o turismo, porque tá ali, é indissociável. Quer dizer, não é indissociável, deveria ser. Ainda mais no caso do Brasil. Então, você tem setores que eles conversam, dialogam com a parte de economia criativa por uma coisa pontual. Nossa, eu até acho que a economia criativa conversa com todos os setores. Né? Isso sem dúvida. E tem uma coisa que eu lembrei agora, que acho que a gente pode fazer um episódio só sobre isso, que é o soft power. Soft power, Que está super ligado à economia criativa, né? Depois a gente explica melhor, mas é um poder que não é um poder bélico, que um país power. tem, que é o hard power, que um país tem sobre o mundo, sobre outros países. Um exemplo muito comum é os Estados Unidos em relação à cultura, à indústria cultural deles. Por meio de Hollywood, os Estados Unidos conseguem chegar a vários outros países, e aí os habitantes de outros países conseguem conhecer a cultura norte-americana, que não é norte-americana, né? É estadunidense. Exato. E aí já vem, vai querer conhecer o idioma, consequentemente vai querer conhecer o país, e isso vai gerando a economia. Além vai gerando, né, dinheiro, vai girando a economia, além de também já
de forma muito espontânea, muito imediata, né? Gerar renda por meio da bilheteria, né? Do cinema, no caso. Então, esse é um exemplo muito direto, assim, de soft power, que eu acho que é legal, né, gente, falar sobre isso. O Brasil tem condições, assim, meio que A mas poderia. música A música é uma super, coisa. né? Acho que o cinema é meio. Novelas. Então, cinema é meio leviano achar, mas as novelas dá para dizer que talvez seja o principal produto cultural de exportação do Brasil junto com a música. Futebol cumpre ali, o carnaval e o futebol cumprem, Sim. mas poderia ser melhor aperfeiçoado. Isso me lembrou também, tem alguns países como, aí no caso o Reino Unido, né, por meio do British Council, a Alemanha por meio do Goethe, a China com Confúcio, que são institutos que estão aí pelo Brasil e o mundo justamente para divulgar a língua, a cultura, né, dos países nativos. Então tem cursos pagos, mas tem muita coisa gratuita e tem eventos que eles participam. É verdade, são os 3 institutos que mais são atuantes, assim, né? Porque os outros países têm também, né? Tipo, a Espanha tem o Cervantes, mas não tem tanta coisa. Pelo menos aqui no Em São Brasil Paulo, / né? São Paulo, ele é um pouco mais tímido, mas enfim, tem, né? Agora, o Goethe, o Confúcio, inclusive, é vinculado às universidades estaduais e federais aqui do Brasil. Assim, eles têm uma Unicamp, Unesp, não sei como é que é o rolê, mas é muito interessante. E o British Council, que tem até festival de música aqui em São Paulo, talvez esteja em outras cidades que eu não sei lá, Tem o Cultura Inglesa Festival, né? Então é uma sacada muito boa. Vamos para os quadros? Vamos para os Quer quadros. finalizar? Eu acho que como dica, deixa eu pensar, aqueles materiais que estão no site da Carbono, a gente tem coisa sobre economia criativa publicada, né? Temos, né? Nós temos. O livro é que... Esse livro é a 3ª temporada da websérie Profissões da Economia Criativa, que o Carlos Cândido foi entrevistado. Então, a 3ª temporada, a entrevista em e-book e em livro impresso, que não temos mais, né? Porque já foram distribuídos gratuitamente, porque foi por lei de incentivo. Mas você pode baixar no site da Carbono 60, carbono60.com.br/publicações. Lá tem esse e-book gratuito, também tem um e-book sobre artigos culturais, com artigos culturais. Mas esses materiais institucionais de Firjan e tal, a gente não colocou lá, mas vocês podem procurar no Google e tal. A gente tem o nosso, que tem acho que lá está o relatório da Mostra Internacional que a gente fez, que é legal, vocês conferiram que está lá tudo gratuito, uma mostra inteira, com 60 atividades lá e tal. Aqui, né? Tá aqui no YouTube. Tá lá não, tá aqui e tá lá no site da Carbono o relatório, né? Para conferir, mas acho que é isso, e procurem Sebrae, Firjan, acho que e de maneira geral, economia criativa, tal, e a websérie, né? Nossa websérie aqui no canal, que a gente já... Vamos pensar, são quantas temporadas que estão publicadas, para não falar errado? 7, não é? 7. E vão vir mais 2, então logo, logo teremos 9 temporadas publicadas. E já estamos fazendo mais, então fica de olho aí. A gente vai fazer videocast agora, né? Videocast, mas com o mesmo tema, com convidado, mesma qualidade. Vai ser show. Isso. Agora os quadros. Vamos para os quadros. Bom, tem o quadro ao Léo. Você quer falar? Não, vamos no... A gente fez na semana passada o Você Viu Isso, não foi? Primeiro? Foi. Você Viu Isso. Vamos ter a ordem? Foi? Eu acho que não, hein? Foi. Vamos ver aqui. Eu tenho anotado. Eu tenho quase certeza que foi Você Viu Tema Isso. Central e Você Viu Isso mesmo. Eu vi isso. Memória. Né? Roda a vinheta que não tem. E aí, Léo, o que você viu essa semana? Então... Ou, sei lá... Não precisa ser essa há pouco semana, tempo, tá, gente? há pouco tempo. O quadro aqui é para dar dicas gerais, pode ser uma coisa que a gente, enfim, cultural ou não, artístico ou não, mas são coisas que aconteceram aí. É que a gente não gosta do termo dica, porque fica muito dica. Não são dicas, são coisas importantes que estão acontecendo pelo mundo. Isso. Eu vou dar 2, porque eu vou gastar hoje mesmo. Mas não é dica. Não é dica, são coisas que eu vi. Ó, a primeira, não sei se o pessoal está acompanhando, mas teve um problema com
uma rede, uma marca aí que tem lojas físicas, que são as americanas aí, que vendem um monte de coisa. E aí deu um São problema. estadunidenses. Isso. Deu um probleminha aí que não acharam 20 bilhões no caso da empresa. Nossa. E isso afeta um monte de gente. Justamente a rede que fornece, que a gente está falando aqui de rede, os funcionários, que são mais, acho que, se eu não me recordo, são 140 mil espalhados pelo Brasil, enfim, tem uma série de questões. E é um problema complicado. E muita gente não está falando, eu vi poucas matérias e tal, porque assim, este grupo pertence a um grupo muito maior, que são os maiores anunciantes do país. Então tem gente que não quer ter problema, né, divulgando ali para não perder os dinheiros. Onde melhor eu vi sobre esse caso? Existe uma pessoa chamada Eduardo Moreira, que é um cara que trabalhou no mercado de finanças, foi banqueiro e tal, e hoje é comunista. E aí ele tem um canal no YouTube, Eduardo Moreira, e ele tem vinculado esse canal, vou chamar de Instituto Conhecimento Liberta, enfim, que é um trabalho paralelo, mas existe um quadro, um programa dentro do canal dele, ICL Notícias, acho que é todo dia de manhã, às 9, alguma coisa, que ele debate coisas sobre mercado financeiro e tal. E ali ele explica, eu assisti a 2 vídeos, ele explica como, né, o que aconteceu para chegar a isso, e ele dá alguns exemplos de, enfim, do que o pessoal que fez isso, né, assim, o que não são exemplos, na verdade, assim, ele faz previsões do que pode acontecer, ou que deveria acontecer do ponto de vista legal. E é bem zoado. Tem uma parte lá que ele fala sobre um livro de cabeceira que o pessoal que é acionista, controlador da empresa, utiliza como livro de cabeceira lá, como referência. Tem gente que utiliza livro de ditador. E é um livro para obter lucro, só que é aquele obter lucro fazendo tudo errado, assim, tudo desgraçando os outros, atrasando pagamento e tal. E é explícito o livro. Sujo, Jogo do Big sujo. Brother. O livro explica coisas. São crimes, na verdade, porque não pode fazer aquilo. Para começar, são crimes, né? Não é nenhuma conduta antiética apenas. São crimes fiscais mesmo. Livro americano, eu acho. Muito provavelmente. E Estadunidense. estadunidense. Verdade, porque se fosse americano também. E é zoado que tem muita gente que acha legal isso. Assim, que você tem que fazer. Enfim. Claro, tem gente que é fã de milionário. De bilionário, nesse caso. Boa. Exato, e é fã em conteste, assim, tá tendo crime e tal, ai, tô defendendo porque quer ser bilionário. Vai deixar de dar emprego. Mas não é isso que vai deixar. O crime vai deixar de ter emprego, vai deixar de ter recolhimento de imposto, vai quebrar um monte de fornecedor grande, médio, pequeno. É isso que vai acontecer. E aí, o pessoal que prega o Estado afastado, prega quando não precisa dar ajuda, porque agora quer que o Estado entre com a intervenção para poder colocar dinheiro com essa desculpa que vai faltar emprego, mas antes não podia mexer e tal. Então, é uma discussão complexa, não sou economista não, e eu indico muito assistir, então, no canal do Eduardo Moreira, procure lá no ICL Notícias Americanas, lá tem uns 2, 3 vídeos que ele explica e explica outras coisas sobre mercado de finanças tal, que é super importante. Obviamente, ele tem um lado político. Então, quando você chegar lá, não chega despreparado, tá? É isso que eu queria falar. A segunda coisa que eu trouxe pro Você Viu Isso é um filme. Você pode falar assim, a segunda coisa que eu vi... A segunda coisa que eu vi recentemente, além do... Foi um filme que eu não esperava nada dele e eu saí muito feliz. E nem é um filme novo, é de 2018. Chama As Viúvas. Você já assistiu? Não. Então, este filme está numa plataforma de streaming que ainda é a maior do Brasil, talvez do mundo, mas que tá tirando as assinaturas coletivas aí da galera. Não vou falar o nome não, tem que pagar. Mentira, na Netflix. E esse filme das viúvas, eu tava lá procurando, eu não queria ver nada muito, né? Aí eu vi o nome As Viúvas e falei, deve ser bobajada, né?
Aí apareceu a Viola Davis. Falei, não é bobajada, não. Gente. Aí eu falei, o que é isso? Bom, esse filme é de um diretor que, inclusive, eu gosto muito, que se chama Steve McQueen. Ele fez... acho que o título que saiu no Brasil também, como em inglês, Shame, né? Não sei se foi traduzido para vergonha, mas enfim. Tem um filme que chama 12 anos de escravidão, Fome. Tem esse Shame. Tem um que chama Vermelho, Branco e Azul, com Denzel Washington, enfim. E assim, são mulheres que eram casadas com assaltantes. Só que meio que elas não queriam saber de onde veio o dinheiro. E aí, inclusive, quem é o líder da gangue lá que era casado com ela é o Liam Neeson, que também é outro grande ator aí dos Hollywood. E aí eles foram mortos. E aí foram cobrar a dívida deles, né, outros bandidos, com elas, né? A Valada falou, bom, lascou, agora a gente vai ter que roubar as coisas pra poder não morrer. Só que eu tô simplificando, porque eu acho interessante, porque o filme, ele não trata daquela coisa da mulher que sofreu. Cara, a mulher sabia que era casada com assaltante. E teve uma questão de sororidade, assim, ó, a gente vai morrer, vamos roubar igual eles faziam pra não ser morta. Vamos se virar aí. E aí era uma mulher que fazia programa, ela que era uma vida de muito, ela era mais rica, a outra que era a Michelle Rodrigues, que era uma correria com criança, tinha a loja e perdeu tudo. Então, assim, vários tipos de vida e vamos se virar. Só que é envolvido com política, porque tudo tem política, né? Não sei se você sabe. É envolvido com política e o negócio começa a virar um quebra-cabeça doido. E aí eu queria rir, eu fiquei tenso. Eita. Mas eu fiquei tenso de uma maneira muito surpreendente. E realmente o ponto de virada ali para a finalização do filme eu achei muito bom. E é um elenco de, né? Falei aqui da Viola Davis, que eu sou muito fã. Tem o Liam Neeson, tem a Michelle Rodrigues, a Elizabeth Debicki, Colin Farrell e o Daniel Kaluuya, que concorreu ao Oscar aí com Judas Messias Negro, não me lembro. Ele faz um cara tão cretino que você quer que ele seja morto, muito morto, muito morto. Eu fiquei com raiva. Mas é uma raiva que eu demorei para poder processar de tão bem que ele tá. Então eu achei um filme inacreditável. E eu só achei que era bom. Fiquei surpreso. Então, que eu vi há pouco tempo. Você pode ver também? Lá na rede, lá Pode ser que eu veja. streamings. As Viúvas. É suspense com ação, mas tem substância. Não é bobeiragem só, não. E foge do estereótipo das mulheres de salvação. Aí elas, entendeu? Bom, o que eu tinha falado no último episódio era sobre o livro Expresso 2222, que eu tinha encomendado, eu não consegui, daí eu fui numa livraria grande. E aí consegui nessa livraria grande. E eu trouxe aqui para vocês verem. E é assim, tem essa, eu não sei como chama, esse negócio aqui. Essa frescurada louca da hora que cobre aqui. Isso, e tem uma envelopamento. É uma sobrecapa. E eu ainda não vi essa sobrecapa. React aqui, ó, Matheus. Pra mostrar pra vocês, porque eu li que a Ana Oliveira quis reproduzir a capa do disco original. E ela fez isso. Demais. Vamos lá. Pesa esse livro. Pesa. O que tá escrito aí, Léo? Até onde essa estrela do... Peraí, até onde essa estrada do tempo vai dar. Show. Até onde essa estrada do tempo vai dar. E aí pode servir... E tem aqui a foto do Gil aqui. Tá certo? Tá certo, ele tá felizão aqui cantando, Gil. Um pouco mais jovem. E ela falou que dá pra gente usar como pôster também e tal. A gente que é da economia criativa sabe a treta que é mandar numa gráfica pra fazer isso aqui, então, ó. E nesse livro eles contam isso, porque foi muito difícil. Porque assim, né, o Gil tinha chamado uma pessoa pra fazer a capa, daí essa pessoa quis fazer um negócio diferente, fazer redonda. Daí a produtora falou, não. Porque isso não dá. Não vai ter como. Aí o Gil, super conciliador, falou, não, beleza. Então, vamos fazer quadrada. E aí, a gente só faz os vincos e arredonda. Né? Então, vai e fecha e fica redondo. Aí, o artista falou, beleza. E aí, ficou todo mundo feliz. Mas, olha, você teve um ponto bom. Gostaria só de lembrar também que Gilberto Gil
Já foi ministro da Cultura e fez o pessoal lá na ONU dançar junto com o Kofi Annan, diferentemente do que, entendeu? E aí eu queria mostrar algumas coisas. Bom, primeiro que, gente, todos os livros que eu vi lá estavam assim, ó. Quer dizer, vamos ver. Tá solta a lombada. A lombada tá um pouco solta, mas depois vai cola. Passar super bom daí. E mais uma coisa que eu ainda não li tudo, né, claro. Mas uma coisa que eu comecei a ler e eu fiquei, gente, que emoção. Quando ele explicou sobre o que é utopia, a gente falou, né, algumas coisas. E olha só o que fala aqui no livro. Esse aqui é um texto da Ana Oliveira. O segundo parágrafo, ela fala assim: inspirado por uma utopia conciliadora que nada tinha de desconexa ou irrealizável, Gil aspirava a integrar a tradição medievalesca à vanguarda popular. É tudo que a gente falou do Utopia 2222, que foi a criação do nome, né? Aliás, eu bati aqui a mão no microfone. Foi a criação do Utopia 2222. Tem tudo a ver com o Expresso 2222 mesmo. Totalmente. Foi... Ai, gente, olha. Foi sem querer. Eu amo esses sinais. E aí, ela também falou mais uma outra coisa aqui. Tá. Você falou do 2222. Cada música tem um artista ou algum crítico, né, que fala sobre ela. Que escreveu sobre ela. Quem escreveu sobre o Expresso 2222 foi o Arnaldo Antunes. E aí ela comenta: Arnaldo Antunes chama a atenção para o desenho rítmico gerado com a repetição do 2, um batuque de sílabas que alude à virada de uma bateria de escola de samba. Misericórdia. Louco, né? Louco. Aí teve também mais uma outra coisa que o Arnaldo Antunes agora Antunes, falou. que é um grande letrista, inclusive. E temos uma obra de arte dele. Temos uma obra, é verdade. Não é? Pelo Clube de Gravura do MAN. O Arnaldo Antunes, logo no começo, ele fala: a canção Expresso 2222 foi lançada por Gil em 72, após 50 anos da Semana de Arte Moderna de 22 e há 50 anos deste 2022 em que desembarcamos agora. Misericórdia. Que é tudo que a gente falou da Semana de 22, que foi nossa inspiração. E a gente tinha falado, né, que, beleza, lançou em 72, mas eu não tinha me tocado que eram 50 anos Exatos, dali. E 50 efeméride. anos de quando a gente lançou, quer dizer, não lançou o canal, né, mas que a gente mudou o nome do canal para Expresso 2222. Isso aí não é mais sinal, mas não, é bruxaria. Muitas coincidências. E aí cada artista mostra uma arte, né, mas aí depois vocês veem, porque vai ser difícil de mostrar. E aqui, que ele fala, né, que o arcaico e o moderno. O moderno mais remoto de 1922, que já virava modernismo, e o moderno, então, recente da contracultura, do rock e da tropicália. Aí ele comenta e tal, e aí fala assim, agora em 2022 chegamos um pouco mais perto do pós-moderno, que talvez haja em 2222, quando ainda, talvez, se prossiga empregando o adjetivo moderno em seu sentido mais comum como sinônimo de inovador. Porque, realmente, né? O moderno, a gente já falava... Quer dizer, a gente não, né? A galera já falava em 1922. A gente continua falando agora e, provavelmente, em 2222 continuarão falando. Mas que não é moderno. Não é mais. Porque moderno era há 200 Naquela anos. época. Sei lá, muitos anos. Muita loucura. Não é muito legal? Muita loucura, legal. Então, foi isso que eu vi essa semana, todas essas coincidências. Não é dica, ela viu. Foi. Todas as coincidências Não compre. E tudo. Mentira, compre. Eu achei na Livraria da Vila, se quiser patrocinar a gente. E uma coisa que eu quero comentar sobre coincidências também, né? Porque vocês viram, gente, muitas coincidências. O Gil vai entrar, mentira. Pode entrar. Podia, né? Ai, nossa, ia ser maravilhoso. Sobre... Hoje eu estava ouvindo um podcast, que acho que foi lançado hoje mesmo, que é um podcast que eu sempre ouço, que é Isso Não é Noronha, o nome. E quem apresenta é a Isabel Gueron e a Maria Ribeiro, atriz e tal. E elas publicaram
uma gravação que elas tinham feito na primeira semana de janeiro, mas que elas decidiram não publicar, porque quando elas foram publicar, rolou a invasão lá em Brasília. Daí elas falaram, ai, mano, acho que Moiou. não vai ser legal. Daí elas ouviram de novo e falaram, não, acho que é bom a gente colocar aqui como a gente estava se sentindo. E o que elas tinham falado? Sobre a semana não, sobre a posse, o dia da posse do Lula. Posse, que foi? Que foi o que eu falei no Você Viu Isso, do primeiro episódio aqui do Utopia 2222. Então, achei muita coincidência. E uma outra coincidência é que a Maria publicou agora uma crônica na Veja Rio. E nessa crônica ela fala sobre a invasão que teve lá em Brasília. E ela faz um paralelo com o que ela estava fazendo no dia, que era assistindo ao documentário sobre a Clarice Lispector. E quem produziu foi uma amigona nossa, Águida Amaral. E quando eu li, eu falei, gente, olha só quanta coincidência, Maria, né, foi ver. E eu queria ler. Aí. Eu queria ler aqui uma coisa super legal que ela falou da Clarice. Quer dizer, né, do que aconteceu. Eu estava no cinema vendo o filme da Clarice Lispector. Quer dizer, não da Clarice Lispector, mas sobre a Clarice Lispector. De modo que posso afirmar, sem medo de ser feliz, sim, isso é uma referência, sem medo de ser feliz, que vivia instantes do que se pode chamar de mundo ideal. Mundo ideal, assim, sem aspas mesmo. Sem aspas, sem medo, sem dor. E aí ela vai contando sobre isso. Eu achei muito lindo, gente. Vocês podem ler no Instagram da Maria. E também... Assina nós, Maria. Ou leia nosso livro também, nosso né? livro. Manda aí o seu endereço que a gente manda nosso livro. E a Maria, super fofa. Eu lembro que eu conversei com ela. Teve entrevista. Tem entrevista aqui no canal. Tem, é verdade. Eu entrevistei a Maria quando ela e a Laís Bodansky estavam lançando Como Nossos Pais. Procurem. É um dos vídeos mais acessados. Teve... Laís ficou literalmente sem voz. Chocada. Por um bom motivo, mas... Vai lá. Só colocar Maria Ribeiro, Laís Bodansky, entrevista. Será que vai aparecer? Talvez apareça. Bom, e aí eu tô lá na thumb. E também... É uma coisa que eu vi, mas que eu posso falar no próximo. Você viu isso? Que foi o documentário do Clarice Lispector, que a Maria comenta, que é maravilhoso, mas aqui tem bastante coisa para falar sobre isso. É isso aí. Próximo quadro. O Léo. Não, é o seu. Tá bom, Pode ver aí, ó. Na ordem. Léo tá super metódico. Eu acho que é a lua em Capricórnio. Como chama o quadro? Não tem vinheta. O quadro se chama Ser Estar, porque eu sempre vou ter que explicar, né? Mas é essa diferença entre ser e estar, né? Que existe na língua brasileira, eu falo. Língua portuguesa. Mas que em muitos outros idiomas não existe essa diferença entre ser e estar. Então, o que você é? O que você está? É que se você falar muito rápido, é serestar, de seresta. Ou então, de tudo que eu quero é ser estar. Lulu Santos já falava. É, muita coisa, muitos significados. Então, essa minha... De que é esse livro? Esse livro aqui, ó, é nosso, Natíbulo, Escrever em Terapia, Publicar é Coragem. Eu publiquei 50 crônicas em 2013, que faz 10 anos. Então, vou fazer uma releitura de todas as crônicas. E vou publicar no meu site, que está em construção, que está ficando maravilhoso, thaisfolimene.com.br. Com TH. Com TH no final. Ainda não está pronto o site, né? Mas eu queria só comentar sobre essa... Falta pouquinho. Pouco, né, Alisson? Vai estar lindo, gente. E eu queria comentar rapidinho, porque já está dando horário, eu acho. Sobre essa primeira crônica, que foi o que me motivou a fazer esse quadro, esse projeto Ser Estar. Eu não vou ler inteira essa crônica, vou ler o primeiro parágrafo, daí eu conto sobre o que aconteceu. Contexto. Isso, daí a gente comenta sobre isso. Então tá, o nome da crônica é Atitudes. Foi por isso que aconteceu aquilo lá na boate.
palavras proferidas por uma velha, um ser daqueles não merece eufemismo nenhum, que, não contente em discutir com um atendente dos Correios, foi querer se sentar no lugar onde estava um adolescente. Certamente só pelo prazer em dizer que os jovens não respeitam os mais velhos. E aí eu conto que tinha vários lugares vazios e ela queria sentar nesse lugar em que o adolescente estava. E falou isso e depois olhou para mim pedindo uma aprovação e eu fiquei meio sem reação. E aí eu começo a refletir sobre isso, né? Que o menino meio que ignorou a véia e, e foi sentar lá no banco do lado. E aí depois essa senhora foi conversar com a atendente, também brigou com a atendente super educada. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E aí no final eu falo que ninguém respondeu de forma agressiva para ela, mas talvez ela queria atenção, né? E aí no final eu comento que observar o caminhar daquela velhinha voltando para casa sem conseguir a atenção pela qual tanto apelou me fez pensar no quão carente e insegura ela devia ser. Por que o garoto não discutiu com ela? Por que ele não comprovou a afirmação de que os jovens de hoje em dia não respeitam ninguém e só pensam em si? Por que a atendente foi tão educada com aquela cliente que a tratou de forma tão desumana? Ignorar a carência é a atitude mais sábia de todas e também a mais cruel. Mas o que me incomodou aqui? A questão que, quando eu fui publicar, eu pensei várias vezes, será que eu publico essa crônica, né? Mas como crônica é algo do momento, eu falei, vou deixar lá. E em 2013, chamar de velho era um xingamento. E hoje em dia que eu digo, sei lá, de 1 ano para cá, 2 anos para cá que eu tenho ouvido, tem sido muito falado de etarismo, né? Então, por que a gente não pode chamar as pessoas de velho? Porque velho é um xingamento. Não deveria ser, né? Porque isso acaba denotando que ser novo é bom e ser velho é ruim. E aí eu fiquei pensando nisso para a gente falar sobre etarismo. Como que é assim para você? Porque talvez para as mulheres seja um pouco diferente, né? Bom, começa que eu já estou ficando velho. E aí é uma coisa que você, né, eu tô exagerando, mas que você começa a pensar, quando você tem 20, não. Quando você tem 30, um pouquinho. Quando tá batendo 40, você fala, epa, tá mudando as coisas aí. Mas, eu vou confessar que eu acho que eu nunca parei para pensar muito sobre isso. Então, já é um dado importante, porque toda mulher já parou para pensar nisso. Não é que eu nunca parei para pensar, eu parei pouco, eu acho, né? Acabei de comentar que você, tá passando o tempo e tal, mas eu não sei se é mais baseado no que eu penso do que vai acontecer aqui para frente ou que deixou de acontecer quando eu era mais jovem. Entende? Assim, mas não é uma questão da sociedade para você, porque para a mulher é da sociedade. Diretamente para mim, não. Eu penso em questões específicas, sociais, mas não diretamente para mim. Isso nunca pensei especificamente assim. Eu acho que a gente cresce com muito... Bom, você está falando sobre a questão da palavra em si, né? Porque isso é uma coisa muito interessante, porque eu vi coisas assim, uma pessoa entrevistada pelo Facundo, que ela falou, olha, eu sou uma pessoa gorda, não é para falar pelo diminutivo gordinha, velhinha, uma pessoa gorda. Se a pessoa não quiser ser chamada assim, ela fala, mas o correto é o que a pessoa é. E a gente meio que, é falta de respeito, mas ao mesmo tempo a falta de respeito pode ser quando você tenta disfarçar alguma coisa, enfim. Então, eu já ouvi de pessoas, sei lá, com mais de 60, 65, pode falar velho. E eu na época achei estranho, né? Foi um homem especificamente, mas você chama de senhor, não, sabe, chama de idoso, né? De idoso, foge muito você disso. não vai falar o velho. O velho. Mas assim, essa pessoa. Eu sou uma pessoa velha, tal, não tem problema, enfim. Mas o que eu posso dizer que eu parei para pensar sobre isso é como que a gente trata pessoas jovens de velhas. Você chama, não sei, eu vejo assim, 50 anos, tem gente que já chama outra de velha, 55 de velha, sabe? Assim,
O que Uma é coisa com velho, né? exato, não é uma pessoa Tem com isso. 90 anos. Mas 50 pode ser velho. Por que Exato. que eu tenho esse preconceito mesmo de falar que uma pessoa de 50 anos é velha? Ou de 40 anos é velha? Talvez seja. Mas a gente Então, tem esse receio de falar, não, imagina, quem é que vai jovem." organizar isso aí pra gente? Porque é complicado mesmo, né? Não, imagina, você é super Mas jovem. eu sabe? acho ruim porque a gente fala com uma assim, o senso comum, tá? Eu não tô pensando nisso agora. Uhum. A gente dá uma carga negativa a isso. Então você tá chamando de 50 Exato, velho com a é carga isso. negativa. Por isso que é ruim. Então, não é o fato. é isso, porque na crônica eu coloquei isso, né? Que velho, a mulher era velha e não merecia eufemismo, porque velho já é um xingamento. Então, hoje em dia, eu acho que tem sido ressignificada, né, essa palavra. Sim. E, enfim, a gente tem uma série de questões que, como sociedade, a gente deve pensar, mas, cara, coisas do dia a dia, aposentadoria, o tanto de pessoas que são abandonadas pela família depois de certa idade, a questão dos cuidados com saúde mental, e, né, que vai tentar resolver depois que já está com certa idade, que não dá mais para tratar certos tipos de coisa, tô falando de maneira geral. Então a gente tem uma questão que é assim, a gente envelhece mal, pelo menos no Brasil, né? Mas no mundo tem uma sociedade, que eu sei pouco sobre o Japão, por exemplo, eles têm um cuidado diferente com as pessoas velhas, tal, enfim. Então é uma questão, né? O Gil tá com mais de 80, tá cantando. Tá. Caetano também. Tá. Inclusive, fui no show do Caetano, que era no show do Exatamente. Gil. Eu tô pensando em ir no Festival Turá, Turá. que o Gil vai cantar. Tava lá com o Vitinho, nosso amigo. Tocou agora no final de semana. Lá, O Gil? no mesmo festival. Eu tinha prestado atenção na Caê. Que eles fizeram show juntos, mas era o Gil. O Gil tava lá, né, no festival. Ele tirou foto, será? Ele postou um vídeo assim, ó, embaixo do Gil, assim, tocando. Maravilhoso. Valeu, fã. E aí tem uma outra coisa que também, que eu cito nessa crônica, que provavelmente essa frase foi dita até, sei lá, quase 10 anos antes dessa crônica ser escrita, então hoje em dia deve estar com uns 15 ou 20 anos, que é da Terça Insana, que era um espetáculo muito famoso, né, e muito conceituado, na época, no início dos anos 2000, assim, e que tinha um personagem que todo mundo dava muita risada, né, porque Terça Insana era um espetáculo de comédia, que hoje eu também acho preconceituoso, que é assim, né, era a história de um cara que ele tava com muito problema na vida, que era o seu merda, e aí ele começa a xingar todo mundo, tá, não sei o quê, daí ele chega lá na garagem, tá, acho que o pneu furado, e tinha umas senhoras, ou umas velhas, né, não sei, conversando. Mas e esse pneu, não sei o quê, falando do carro dele. Aí ele começa a ficar furioso, porque estão falando do carro dele. Daí ele fala, eu prefiro ter um filho viado do que um filho velha. E tá aí todo mundo ria muito. Cara, hoje em dia tá você tudo errado. vê... Hoje tá tudo errado. Então, muita coisa... Eu vou falar uma frase que tem a ver, né? Muita coisa envelheceu mal, né? Porque dá para envelhecer bem. Olha só, vamos... né? Eu acho que é possível ter envelhecimentos bons e ter envelhecimentos ruins. Ter velhos bons e velhos ruins. A comédia sofre muito com isso, porque era muito calcada em preconceito, né? Tem isso também. E eu acho que fala muito também do que tá rolando naquele momento, né? Que é a questão da crônica. Que depois eu vou até trazer esse livro do Almanac Franz Lebowitz, que são crônicas da Fran. Fran? Fran. Você comentou no primeiro episódio, né? Que ela fala sobre 20 anos atrás. Na série que eu vi, ela era muito engraçada, porque era uma série, sei lá, de 2 anos atrás. Agora, a crônica, gente, assim, eu li, assim, com muita dificuldade. Eu demorei muito tempo para ler. Porque crônica é um negócio que tem que ser... Quer dizer, não tem que ser. Tem crônicas... Eu, inclusive, né, gente, escrevi crônicas aqui...
A maioria dá pra você ler todos os anos Eu só super bem. adquiri o livro. É só adquirir o livro. Só essa primeira que eu achei mesmo que foi muito datada. Mas crônica é uma coisa que a gente tem que saber como ler. Porque se a gente lê com a visão... Algumas, né? Se a gente lê com a visão do ano que a gente tá lendo, pode ter cancelamento, entendeu? Tem Sobre que ser aquilo. uma leitura crítica mesmo pra atender. Daquele momento. Vai assistir Friends. Isso, passou, tem muita coisa que você vai ver lá. Já... Eu não assisti nem na época, não assisti agora. Então, já não precisa mais. E agora, o próximo quadro. Agora sim, é o Léo de hoje. Na semana passada, porque o Léo é o quê? É um quadro para ensinar uma coisa que não vai mudar a vida de ninguém, mas se cair no Enem, alguma prova, você tá sabendo, se alguém te perguntar também. Na semana passada, a gente explicou a origem da expressão fazer uma vaquinha. Tem a ver com coisas... Jogo do bicho, coisa, né? O Zeca Pagodinho não sabia, cara, legal, adoro essa história. E hoje nós vamos aprender a origem, presta atenção, Matheus, isso aqui é muito legal, do amigo da onça. Quem é que não conhece a expressão amigo da onça? Que a gente usa para poder falar de gente falsa, né? Aquele amigo que não é amigo, gente que quer tirar vantagem dos outros, enfim. Tem bastante por aí, viu? Principalmente agora, em 2022. Eu tenho uns nomes 23. aqui que eu vou... 23! Já virou o ano. É que em 2022 foi o ano que eu mais sofri com os amigos da onça. Talvez seja isso. Mentira. Verdade. Meia verdade. Vamos, meia verdade. Então, essa expressão, ela ficou popularizada por conta de um cartunista pernambucano, a gente logo vai estar em Recife, chamado Péricles Maranhão. Ele criou uma personagem chamada Amigo da Onça, um personagem, Amigo da Onça. Eu acho que eu já vi esse personagem. Esse personagem foi publicado numa revista semanal famosa chamada O Cruzeiro. Esse personagem especificamente foi publicado de 1943 ao começo dos anos 60, mas a revista ela existiu de 28 a 75, depois teve uma sobrevida meio atribulada até 1985, mas foi uma revista que fez bastante sucesso. E ele criou esse personagem, que era justamente um personagem que é um sem vergonha, que passava a perna nos outros e tal. E aí popularizou. Então, quando a gente fala hoje Amigo da Onça, é por conta desse personagem. Porém, a origem exata não dá para ter certeza, porque é uma coisa de cultura popular. Nosso amigo Periclão aí, que não é o do Exalta, mas a gente pode chamar ele assim, ele pode ter conhecido essa expressão de alguma maneira e levou para personagem, não sabemos. Fato é que popularizou no Brasil por causa do personagem. Não dá pra gente saber como que ele criou esse nome. Não se tem, porque criou, Amigo da Onça. Aí Mas tem que perguntar pra ele. Porque... ou ele não falou. Mas isso eu estou divagando, porque eu vi essa informação, eu consultei na Super Interessante, na Super Interessante, e no outro, como é que chama, gente? É Mega Curioso. E no Mega Curioso existe uma informação que eu achei legal. Que essas coisas de cultura popular, folclore, é muito do dia a dia. E tem uma história do interior do Brasil, de algum lugar, antiga, que um caçador perdeu a espingarda e apareceu uma onça. E aí ele, em tese, era pra estar morto. Só que aí o que ele contou pros amigos dele? Que ele era ele deu amigo um jeito lá e viveu. Entendi. Aí o pessoal falou, você é mentiroso, aí não é pescador, caçador, mas, né? Aí ele falou, vocês são amigos meus ou amigos da onça? E aí essa é uma origem, mas é aquelas coisas legais de cunho popular. Não dá pra saber se isso aconteceu ou não. O fato histórico é a personagem do Super Interessante. E a coisa pegou que a gente fala tanto no dia a dia que, final de ano, você tem um amigo secreto, tem o amigo da onça. Tem gente que gosta de fazer também amigo da onça. Já brincou de amigo da onça? Eu acho que não, sabia? Mas basicamente, em vez de você dar um presente legal, você dá... É porque assim... já. Nossa, lembrei aqui, gente. Amigo da onça. Lembrei. É porque eu já ganhei uns presentes de amigo secreto que eu acho que a pessoa achava que era amigo da onça. Mas, né? Mas eu já brinquei mesmo de amigo da onça, que é pra sacanear mesmo. Você dá alguma besterol e tal, mas ficou a expressão. Então, quando você chamar alguém de amigo da onça, você saiba que você está falando sobre uma personagem de uma revista famosa. Se você chegar lá no Google, você vai conseguir ver, né? Inclusive, eu vou depois confirmar isso, mas eu acho que numa dessas bases do governo, assim, eles têm uma hemeroteca, alguma coisa, que você consegue acessar
a revista Cruzeiro mesmo, assim. O Cruzeiro, ter acesso e tal. Mas por lá já dá pra ver a personagem, assim, já aparece. Dá. Pesquisando, é fato interessante. Vai mudar a sua vida? Não, mas tá sabendo agora. Até pra falar com esse monte de amigo da onça que todo mundo tem. É isso, gente. Agora, último quadro. Penúltimo. Penúltimo. Me explica. Me explica, eu não lembro qual que é o último. O último é... Me explica. Não, peraí, eu tava com ele no... Eita! É desopilação. Desopilação. É. Me explica. O que a gente vai falar? Não me explica. Semana passada foi sobre... Leis de incentivo. Que já tem um corte publicado no canal. Olha só que maravilhoso. Quer saber o que é lei de incentivo? Acessa não, né? Porque você já tá. Divulga aí, vem aqui e divulga aí. aqui no Shorts. Agora a gente vai falar sobre leis de incentivo à cultura. Quer falar? A lei, a gente vai Não, focar lei de hoje... incentivo à Lei de cultura. incentivo à cultura Isso, geral. Aí depois a gente vai explicar sobre específico. Roalei e PROAC. Bom, gente, como foi comentado no programa passado pela Thaís, existem várias maneiras de se ter incentivos fiscais para diversos setores, entre os citados, automotivo, enfim. Existem vários tipos de setores que se beneficiam com incentivos fiscais. O setor cultural é um que trabalha com as leis de incentivo. E aí elas existem em âmbito federal, que é a lei que todo mundo maltrata, que é a lei Rouanet. Tem as leis de âmbito estadual, então alguns estados do Brasil, não todos, têm uma legislação para isso, e algumas cidades dos 5 mil e tantos municípios que têm também a lei de incentivo. Basicamente, como é que ela funciona? Todas elas, de maneira muito simples. Produtores, artistas, gestores culturais interessados apresentam um projeto dentro de uma, assim, um monte de dinâmica. Né? Você tem que ter documentação, texto justificativo, uma série de estruturas ali para explicar seu projeto, uma planilha super detalhada. E por isso que é muito seguro trabalhar com isso, porque tudo é auditado antes, não é essas auditorias que não percebem 20 bilhões no roubo de uma empresa. E aí você apresenta o seu projeto, ele é aprovado, e isso, o proponente, que é essa figura que apresenta o projeto, propõe o projeto, com ele aprovado, vai atrás de uma empresa. Uma empresa que aí depende do tipo. Se for pela lei federal, uma empresa de lucro real que tenha recolhimento de imposto de renda. Aí parte do imposto vai para um projeto. Se for em âmbito estadual, são empresas que recolhem ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, parte daquele ICMS vai para um projeto. Em âmbito municipal, pelo menos as que eu conheço, são em cima de 2 impostos. Ou o IPTU, que é quando você tem um imóvel, você paga é que eu não lembro o significado predial territorial urbano. E o ISS, que é imposto sobre serviço, não circulação de mercadoria, sobre serviço. A empresa escolhe, destina uma parte, a pessoa que aprovou o projeto, ela, com base no que foi aprovado por pessoas super capacitadas, ela tem que cumprir aquele projeto, tem várias dinâmicas, mas é isso. A empresa, ao colocar dinheiro num projeto, quando ela for fazer a declaração daquele imposto específico, ela bate um percentual que é o permitido e ainda tem as benesses de participar desse projeto, né, em vários tipos de ação que vão desde marca a participação em si nele. Então, os mecanismos são esses. Você utiliza impostos que existem em âmbito federal, estadual, municipal, dentro das secretarias ou do Ministério da Cultura, com o projeto aprovado, um proponente, que é um artista, gestor, ele consegue, então, realizar um projeto. Isso serve para show musical, museus, orquestras, ações educativas dentro de escola, coisas patrimoniais, tudo isso que a gente falou. Audiovisual, cinema, videosérie. Então tem uma infinidade de coisas que a gente depois destrincha. Mas é isso. Show, galera! Então vamos para, agora sim, o último quadro, desopilação. Que é tipo, sabe o que eu pensei para explicar a desopilação? É tipo... Guilty pleasure. Guilty pleasures. Não isso. É isso aí. É. A gente, no último episódio, fez um trava-língua que ficou bem engraçado. E hoje a gente vai falar... O Léo vai começar e eu vou dar continuidade. Tá, o meu é rápido, gente. Porque assim, eu não sou do mundo da fofoca. Não leio muita coisa e tal, mas quando eu leio, eu gosto. E aí, eu vi uma fofoca
que acho que as pessoas sabem, que, né, Shakira que tem a melhor trilha sonora de todas as Copas do Mundo e Waka Waka. ela é responsável pela música de encerramento de uma animação que eu adoro que chama Zootopia. Ela separou, é casado com o jogador da seleção espanhola, do Barcelona, o Piqué. E aí o que aconteceu? O Piqué errou, fez umas coisas erradas. E aí eles se separaram, tá lá brigando. Nada demais. A gente tava até conversando que tem gente que fica tomando lado das coisas e tal, que para muitos assuntos eu acho que não tanto faz, né? Isso é um problema Deles, da ordem pessoal. deles lá, eles têm que resolver e tal, não sei o quê. Mas qual que é o lance? O primeiro começou uma discussão se ela deveria, porque ela tá fazendo umas músicas aí pra agulhar. Porque ele trocou, né? Tava saindo com uma menina muito nova lá tal, ela não gostou e começou a fazer música e tal. Aí o povo, mas vai expor a família e não sei o quê. Aí eu pensei, mas não foi ele que expôs a família quando ele fez isso? Porque não foi ela tá, né, tá querendo fazer arte. E aí não vai fazer só arte quando você tá E feliz. arte é isso, Arte é isso, gente. tá É transformar. brava? Transformação. Ué, se não quisesse isso, não faria errado nada, não ia cantar com a cantora, né? Casar com a cantora de nível internacional. E aí começou essas assim, se ela quiser fazer, ela vai fazer. Mas o que eu achei fabuloso é a história de como foi descoberta a traição. Eu falei, não é possível. Mas aí eu falei, é lógico que é possível. Para quem não sabe, Shakira viaja muito pelo mundo e um dia chegou de volta da turnê. Tava com fome. Aí chegou lá na geladeira, abriu a geladeira, foi direto no pote de gelé de morango orgânica que ela tem lá. Eu tô lendo isso porque é o que eu li. Pote de gelé de morango orgânica. Se é, eu não sei. Ai, gente. Tava mexida a geleia. Ela chegou, vem cá, vocês não gostam de geleia porque tem os filhos? Ninguém. O que aconteceu Só aqui? ela comia geleia. Só de ela repente. comia geleia, chega lá, tá tudo misturado. Eu falei, que palhaçada é essa? Eu também ficaria nervoso. Aí ela foi atrás, aí o que ela descobriu? Que ele tava levando lá a menina lá, que ele agora tá junto pra dentro de casa lá e fazendo as E a coisas menina comeu erradas. a geleia, gente. E eu falei, olha só. Porque qual que é a moral da história? Primeiro, não faça nada errado. Se fizer, fica longe da cozinha. Não vamos falar nem da geleia, fica longe da cozinha. Não mexe nos biscoitos, pão, não mexe Eu com acho que nada. não só na cozinha. Não vai na casa. Banheiro também, não vai na sabe? casa. Você vai usar o shampoo da pessoa, daí a pessoa fala, quem usa o meu shampoo você usa? Eu vou pra dentro Sabe? de casa. É. E aí ela que tá expondo a família. É. Eu tô tomando partido, eu tô percebendo. Mas é por conta da arte aí, não é por causa do âmbito. Porque aí eles estão resolvendo a vida e tal. Mas eu achei uma coisa maravilhosa, que eu fiquei pensando durante horas sobre, nossa, ela percebeu por causa do pó de geleia, que bosta. Pra mim, né? Porque não mudou nada na minha vida, mas... Sherlock Holmes. Shakira Holmes. Aí temos a próxima série, gostei. É isso, gente, fofoca. Então eu vou falar sobre fofoca também. Que é uma fofoca que eu já tinha até comentado nos meus stories. Que foi, na mesma semana, surgiu polêmica de Luana Piovani e Pedro Scooby. Nossa. E polêmica de Fábio Porchat e de Kay. Luana Piovani, Pedro Scooby, provavelmente todo mundo conhece, né? Luana é atriz, Pedro Scooby é surfista. Que grandes ondas. Tem a vida irada. E aí, eles eram casados, têm 3 filhos. Luana mora em Portugal e Pedro mora no Brasil com a atual esposa e tinha acabado de ter uma filhinha que estava passando por várias cirurgias. E aí, eu vou resumir, né? Aí a Luana tava esperando lá ele pegar a pensão, daí ele virou e falou assim, vamos ter que negociar aí essa pensão. Só que ele falou isso e pagou metade. Daí a Luana falou, não, você vai ter que pagar tudo. Como assim? Não sei o que. Só que ele ia pagar tudo, segundo ele, né? Só que ele não estava respondendo. E aí também surgiu uma briga lá, porque ele deu o celular para as crianças e não tinha senha, daí ela queria senha, não sei o quê. Aí brigaram. E aí a Luana expôs isso na internet. Falou, ele não tá me respondendo, tá não sei o quê. E eu tô falando isso porque ele é leonino. E leonino só funciona quando é exposto. Ela falou isso aí? Falou. E funcionou. Ficou legal. E funcionou. Caramba. Ó, você pode não acreditar em signo, mas aí, ó. Nesse caso, funcionou.
E aí tá. Temos essa polêmica. Depois, teve a polêmica do Fábio Porchat e da DK. Fábio Porchat fez uma piada lá num programa da Globo, na entrega lá de um prêmio. E aí a DK ficou triste. Triste, chorou. Não vou nem falar da piada, porque realmente é desnecessária. Procure. E assim, gente, foi isso. Aí, ele... Depois virou. Aí isso virou a polêmica do final do ano de 2022. E o Fábio Porchat foi e gravou um vídeo, não se desculpando, mas justificando a piada que ele fez. E aí detonou ainda mais a DK. E aí a DK ficou um mês sem falar nada. Triste. Um mês triste. E agora ela voltou, porque acompanha a DK, gosta da DK. E eu tô gostando, assim, dessa nova versão da DK. Porque ela tinha... ela tinha colocado preenchimento labial, né? Aí, ó. Guilty pleasure, gente. E eu, realmente, tinha achado que tava too much. Até quando fui cortar meu cabelo, eu comentei com a cabeleireira que eu tinha achado muito. Que ela tinha colocado. E agora ela voltou sem preenchimento labial. E tá muito mais bonita. Tá muito mais calma. Você tira assim, pá? Acho que não. Acho que deve ser difícil tirar. Não sei como que tira. Nossa, eu vou... Vai ser o próximo desopilação. Como é que tira? Vou fazer no Google, né? E aí, agora, aparentemente, ela tá mais calma, tal. E Fábio Porchat está separado, né? Então, acho que os dois também estavam em momentos muito difíceis, né? A vida das celebridades, como é complicada, gente. E, assim, o que eu tinha comentado nos meus stories é que a minha bolha tava condenando... Tinha time. As mulheres, Não assim, tipo, os meus amigos, não. É assim, tipo... Os amigos da onça. Os amigos da onça. A mídia que eu sigo, enfim, os perfis de Eu ia falar um nome que se querer. De Instagram, tal, que eu sigo também, estavam mais condenando que a Luana Piovani não devia ter feito isso, não devia ter exposto o cara, não sei o quê. E a DK, mó zoada, zoou lá um programa da Tata Werneck. Porque depois também teve outras polêmicas lá, de que ela tratou mal as pessoas. Mas primeiro que, né, não conheço nenhum dos dois casais, né, não que a DK e o Fábio Porchat seja casal, mas não conheço nenhum dos 4 envolvidos. Cara, não tem como eu falar de que é legal, Luana Piovani. Não tem. Então, não tem como tomar partido. A minha questão é, por que a mídia condena sempre as mulheres? Sabe? Machista é igual a Shakira. A Shakira que Exato. Por que condenar não pode fazer a música? Mas aí, o que eu também percebi? Que aí depois me falaram, né? Que eu tenho amigas também de outras bolhas. E aí as minhas amigas de outras bolhas falaram que muita gente começou a xingar muito o Fábio Porchat depois da piada que ele fez. Então, são os fãs da DK, né? Porque eu não tenho fãs da DK. Aliás, na minha rede, ninguém nem sabia. É tipo um LOL. Tipo isso. Nem sei se LOL é de... Não, a galera da minha rede nem sabia quem era o DK. Então, por isso que, né, eles estavam mais do lado do Porchat. E aí, por isso que eu senti isso, sabe? Mas por que, né, que foi condenando a menina? Né? Ela tem o direito de ficar triste. Mas por causa disso, porque aí o pessoal começou a falar um monte pro Porchat, daí o Porchat se sentiu na obrigação de gravar o vídeo, porque ele estava sendo atacado. Olha só que loucura. Bom, tudo isso é irrisório, mas tá por aí, né? A gente acaba lendo. Eu só acho que é besteira ter time se não for um caso. Eu vou até explicar isso. Um caso assim, olha, teve uma agressão. A pessoa tem que ser presa. Você fala, não, agora traiu, brigou e tal. Mas não sei, né? Vai saber o que aconteceu. Assim, mas enfim. Eu acho até. Eu tô dizendo que tá certo ou errado. Não sei se é irrisório. Porque. Não, muda as fofocas, não as discussões aqui. Eu tô dizendo notícia. Se não sai uma notícia dessa, não, entendeu? Mas vai sair sempre, porque. Eu não sei se. É também notícia, né? Não sei se a gente pode chamar de notícia. Né? Mas é. Não é economia criativa. Ou não é? Mídias.
A minha é. Não a mensagem. Mas pode ser, sim. Eu acho que tem gente que talvez analise isso de forma mais. Ah, tem. Aprofundada tem. Eu já vi algumas pessoas mais da área de saúde mental falando sobre isso, sabe? Ah, e inclusive, uma coisa legal, ó, como não é irrisório. Luana Piovani começou uma discussão sobre proteção à mulher em Portugal. Porque lá a lei de violência contra a mulher é péssima. Ela já sofreu violência. Ela sofreu aqui no Brasil, mas lá em Portugal, para você ter ideia, não sei se você viu isso. Teve uma notícia que teve um casal que a mulher, não sei se processou, mas falou lá que o cara tinha agredido ela. E a justiça ordenou que o cara saísse para jantar com a mulher, tipo, ir ao cinema, fazer coisas não é justiça, legais. Não é justiça, né? Lá em Portugal é assim, palhaçada, entendeu? Então foi bem legal tudo isso que ela levantou, sabe? Enfim, não conheço Luana Piovani, não sei como que ela é. A gente está falando sobre toda a situação, né? Sim. Mas é isso, gente. Fofocas. Fofoca. Eu também não sou das fofocas, mas final de ano foi Às o que vezes veio. não tem jeito. Não tem como fugir. Bom, acho que encerramos, que estamos já próximo ao dando horário. Pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para saber de tudo que está acontecendo. Divulguem. Temos Instagram também. Temos Instagram. Peraí, o Instagram é do... Não é do Utopia. Não é do Utopia. Nós temos o Instagram do Profissões.ec, que é do Profissões, que tem as webséries aqui, que é o De conteúdo... economia criativa que a gente falou hoje. Que é o tema principal que nós estamos falando. Acessem também. Já o da Thaís não está pronto, mas está quase pronto. Já aguarda lá para poder saber, né? leonardocaso.com.br, Thaís Polimene, Thaís com TH, Polimene com I no final.com.br. Acertei? Acertei. E tem os nossos instas, para quem quiser. Leonardo.cássio. E Thaís Polimene, em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais. É isso, obrigado aqui. Obrigado, Matheus. E até semana que vem. Valeu, gente. Obrigada. Hoje, falando mais. Quanto tempo deu? 1h37. Não, foi menos. Foi menos. É que a gente começou...